Boa noite, professor. Boa noite, São Jorge. Tudo bom? Boa Tudo noite, bom? Maia. Eu já recebi o seu trabalho, tá? O seu relatório, tá ok? Você está me escutando bem? Está vendo bem a imagem do slide? Tudo tranquilo, professor. Tá dando para ver bem. Joia. E está me escutando bem também, não é? Também. Tá ótimo. Boa noite, Maia. Tudo bom? Oi, Anne. Boa noite. Tudo bom? Boa noite, professor. Tudo bem? Só esperando aqui mais um. Dá umas Professor, horas. Oi, diga, seu Jorge. Pode quando é que falar. o senhor vai passar a revisão da prova? Segunda-feira que vem já. Segunda-feira que vem já? Segunda-feira já é a nossa revisão. Já é a nossa revisão que a gente fará. Tá ótimo.
Vamos lá, pessoal, vamos começar a aula de hoje à noite, vamos lá? Já são 9 horas, tá? Para a gente dar início, tá bom? Bem, boa noite a todos, tá ok? Hoje a gente vai falar do nosso último capítulo do conteúdo, tá? Do nosso conteúdo programático, que é a parte de interações medicamentosas, tá ok? O que a gente tem que saber dessa parte de interações, tá? Que as interações, principalmente a parte de interação de fármaco, interação medicamentosa, como alguns livros colocam nessa parte no capítulo de farmacologia, nada mais é do que uma relação que existe entre um ou outro fármaco, tá ok? Tá? De forma recíproca, ou seja, para haver interação precisa a necessidade que haja ação e o uso de dois fármacos aqui ou até de mais, tá? Aonde haja essa reciprocidade e essa interação entre os compostos. Além disso, quando a gente fala de interação medicamentosa, tá? O que está sendo avaliado e o que está sendo influenciado aqui é a atividade farmacológica de cada fármaco em questão. Tá? É aonde a gente vai observar se essa atividade farmacológica está sendo ou inibida, ou está sendo suprimida, ou está sendo potencializada o efeito farmacológico de um fármaco sobre outro, tá? E vice-versa. Como também a inibição e a supressão da sua atividade também pode estar sendo afetada aqui. Se eu estiver falando rápido, vocês podem me interromper e me dizer, professor, fale um pouco mais pausado que eu doso a minha voz. Sendo assim, tá? Para uma interação medicamentosa ela ocorrer, tá? São vários os aspectos ou os quadros aos quais os fármacos estão sendo utilizados, aonde a gente observa que essa interação pode vir a surgir, como, por exemplo, no uso de certos fármacos para uso diagnóstico, como no uso terapêutico e também até no próprio uso profilático, tá ok? Nós podemos observar que o fármaco pode sofrer alterações, tá? E levar a alterações no organismo, tá? Do indivíduo, tá? Pela ação ou pela atividade que um outro fármaco irá exercer sobre este fármaco primeiro, ou vice-versa. Tá? Hoje em dia, o que a gente tem observado muito dentro de dados estatísticos pela própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá? Que o uso profilático de certas classes farmacológicas tem crescido bastante nos últimos anos. Tá? E continuando no topo da cadeia, tá ok? O uso terapêutico, principalmente o uso terapêutico de fármacos de classes farmacológicas de uso hospitalar, ainda continua sendo a primeira na lista, ou seja, quase a maioria das classes farmacológicas, as quais sofrem interações farmacológicas, tá? Elas são mais vistas e estão mais presentes em ambientes hospitalares, tá bom? E de que maneira, ou seja, quais serão os mecanismos que ocorrem esse tipo de interação medicamentosa? Elas podem ocorrer de várias maneiras, de várias formas, ou até de complexos, tá? Havendo aí o que nós chamamos ou de uma superinteração, ou seja, uma alta ligação, uma alta afinidade entre os dois fármacos, ou mais dessa quantidade de fármacos, ou também de um termo mais popular, que alguns autores já usam, como uma questão de uma miscelânea, ou seja, uma mistura, tá, de forma irracional, mas terapêutica, tá, por assim se dizer. Por quê? Porque no final, a finalidade terapêutica ainda vai ser válida até que seja provado, até que haja produção aqui de um efeito adverso. Então,
Dentro dos mecanismos, são vários os mecanismos. E esses mecanismos, eles começam a surgir, começam a aparecer devido a uma ligação que vai ocorrer desses fármacos entre si. Até agora, alguma dúvida? Está tudo certinho? Posso dar continuidade? Hein, pessoal? Hein, Alcilete, Maia, Anne, Areta, seu Jorge? Sim, tudo certo. Caroline, está tudo ok, então. Beleza. Então, só que dentro da classificação, principalmente no que a gente classifica de forma geral as interações, essas interações elas podem ser de vários tipos. Elas podem ser farmacêuticas, podem ser farmacocinéticas e podem ser farmacodinâmicas. As maior ocorrência são as que são as interações farmacocinéticas que elas ocorrem e decorrem principalmente, tá? E sobre os 4 processos que estão presentes no processo de cinética de um fármaco, ou seja, elas pode haver interação durante o processo de absorção, ou durante o processo da distribuição, ou no processo da biotransformação, ou por último no processo de excreção. E aqui são vários os efeitos que podem ocorrer, tá, em cada um desses processos, como por exemplo, pode haver um processo de interação farmacocinética, onde o processo de absorção ele pode estar influenciado, onde a gente observa que a absorção de um fármaco pelo trato gastrointestinal pode estar o quê? Prejudicada, fazendo com que esse fármaco não seja totalmente absorvido. Já no segundo caso, que é o caso da distribuição, nós podemos ver que a capacidade, ou seja, a afinidade de se ligar às proteínas plasmáticas do fármaco com as proteínas do indivíduo, do organismo de um indivíduo, de um paciente, por exemplo, podem estar totalmente afetadas aí, fazendo com que esse fármaco ele fique mais tempo circulando pelo organismo. Tá? Além disso, dentro do processo da biotransformação, ou também denominado de metabolismo, de metabolização, nós podemos ver que certos fármacos, quando interagem com outros grupos de fármacos, eles podem acabar produzindo efeitos tanto inibitórios quanto excitatórios, ou seja, aumentando o efeito farmacológico ou inibindo o seu efeito farmacológico, fazendo com que a metabolização se torne mais rápida ou até, em alguns casos, sendo mais lenta, fazendo com que, no caso, tá, de um metabolismo acelerado, de um metabolismo rápido, produzido por uma interação, a atividade, ou seja, o efeito farmacológico seja gerado rápido, não conseguindo atingir e não conseguindo produzir a cura clínica desejada. Tá bom? E o inverso, ou seja, no caso de efeitos, tá? No caso de efeitos de metabolismo inibitório, ou seja, que faz com que a metabolização se torne lenta aqui de um grupo de fármacos sobre outro, eu posso fazer com que esse fármaco fique mais tempo no organismo circulando, produzindo efeitos adversos no indivíduo ou até quadros de toxicidade também. E, por último, dentro do processo da excreção, ou seja, da forma como o fármaco vai ser eliminado, tá? A gente pode observar que certos fármacos eles conseguem influenciar no processo da excreção, fazendo com que a excreção de um outro grupo seja rapidamente exercida e seja rapidamente eliminada no organismo, sem haver a produção dos seus efeitos farmacológicos, ou seja, sem atingir a sua eficácia terapêutica total, tá? E fazendo com que o indivíduo não atinja a cura plena aqui. Então, são dentro desses tipos de interações, tá? Vistos principalmente na interação farmacocinética, envolvendo os 4 processos que eu acabei de citar para você, é que a gente observa que a maior ocorrência, onde ocorre a maior ocorrência das interações medicamentosas. Além disso, tá?
nas interações farmacológicas, nós observamos que os efeitos que um fármaco age sobre o outro, eles podem ser de diversos tipos. Podem ser efeitos aditivos, havendo um aumento, ou seja, um aditivo, ou seja, um aumento a mais desse efeito, ou pode ser também um efeito de potencialização, ou pode também ser um efeito sinérgico, ou seja, potencializando ainda mais o efeito de um outro grupo farmacológico, fazendo com que o seu efeito seja atingido rapidamente. Além disso, tá? Por conta desses efeitos, sejam eles aditivos ou sinérgicos, sejam eles aumentando ou até mesmo potencializando o efeito, nós observamos que o aparecimento, principalmente de efeitos colaterais, é muito observado e muito visto aqui. Tá? Como também os efeitos inversos ou também antagônicos, ou seja, efeitos de oposição, também podem ser vistos aqui durante esses efeitos aditivos ou sinérgicos, tá? Ocasionados pelos processos, pelo aparecimento dos efeitos colaterais, prejudicando a saúde do indivíduo aqui. Tá? E de que maneira vai ocorrer? Se vocês se lembram de farmacologia, principalmente dos dois principais capítulos, que é a parte da farmacocinética e da farmacodinâmica, tá? A ação sempre vai ocorrer em cima do seu sítio de ligação, principalmente sobre o receptor ao qual esse fármaco vai se ligar. Então, muitas das vezes, um efeito excitatório ou um efeito aumentado aqui faz com que esse fármaco, durante uma interação, se ligue mais rapidamente a um número maior de receptores, produzindo, no final, um efeito, tá, maior do que o desejado. Como também o inverso pode ocorrer? Pode. Eu posso fazer com que o fármaco não consiga se ligar ao seu receptor. Por quê? Porque ocorre um impedimento ou um bloqueio por conta da interação, pela ação antagônica de um outro fármaco, que faz com que esse fármaco não se ligue ao seu receptor e esse receptor não consiga se encaixar aqui com o fármaco. Tá? E o fármaco vai ficar o quê? Sem ação, ou pode ser eliminado totalmente, ou pode ficar circulando até o efeito do outro fármaco ser totalmente, tá, atingido e, consequentemente, eliminado, e aí sim ele vai conseguir fazer um efeito. Mas, até isso ocorrer, o organismo já deve ter produzido algum efeito colateral nesse paciente. Essa parte ficou clara para vocês? Ficou entendido? Eu me fiz entender para vocês? Sim, ficou claro, professor. Agora, dentro das interações farmacológicas, nós também temos o que nós chamamos de interações mistas. E o que vem ser essas interações mistas? Essas interações mistas, elas são um tipo de interações que elas não se encaixam ou não estão presentes nas anteriores que eu falei para vocês, tá? Por quê? Porque elas vão ocorrer, tá, no mesmo tempo, no mesmo período, tá, com os outros dois grupos. É como se eu tivesse uma interação aonde eu possa ter tanto um efeito sinérgico quanto um efeito antagônico, sendo produzido ao mesmo tempo. Tá? E isso é altamente prejudicial para o tratamento terapêutico. Por quê? Porque essas interações, elas podem ser observadas principalmente, tá, quando a gente faz uso, quando o indivíduo faz uso de mais de dois fármacos e tem a influência de certos fatores, como no caso dos fatores alimentares, que exercem um efeito maior sobre um grupo farmacológico, inibindo a sua ação. Por exemplo, certos tipos de antibióticos, tá? Certos tipos de anti-inflamatórios, vocês devem ter visto que eles são melhor absorvidos após a alimentação, porque eles conseguem ser
absorvidas com maior facilidade pelo trato gastrointestinal por conta do aumento da secreção de ácido clorídrico. Mas quando eles são utilizados em conjunto com certas classes de antibióticos, como, por exemplo, algumas classes de cefalosporinas, essas cefalosporinas elas acabam competindo também pela ação, pelo efeito, tá, da interação com o alimento, ou seja, eles acabam competindo, havendo um efeito, no caso do antibiótico antagônico, porque ele vai querer ser mais rapidamente absorvido por conta do meio em que ele está sendo absorvido e por conta da presença do alimento, fazendo com que o anti-inflamatório, o que ocorra com ele? Ele acabe o quê? Sendo diminuído o seu processo de absorção. Tá? E nós também temos, dentro das interações mistas, o que acontece com a expressão da ação desses fármacos em contato com certos tipos de xenobióticos que estão presentes no meio ambiente, como, por exemplo, o fumo. A própria ação do fumo, ou seja, da nicotina, a nicotina acaba tornando certos fármacos, a nicotina acaba se tornando um acelerador, um agente de aumento, que faz com que haja um aumento no processo de metabolização de certos compostos. Isso a gente vê muito em certas classes de psicotrópico, como no caso de ansiolíticos e antidepressivos. Tá? E aqui no fumo, um outro composto que a gente pode até fazer, pode até citar para vocês, é o caso de alguns tipos de inseticidas, principalmente alguns inseticidas da classe de organofosforados, que eles atuam pela via colinérgica, que eles fazem com que haja um aumento no processo de metabolização de certos fármacos. Por exemplo, alguns fármacos serotoninérgicos, alguns fármacos até próprios colinérgicos, fazem com que esses fármacos aumentem seu processo de biotransformação aqui. Ficou entendida essa parte de interações mistas para vocês? Hein, pessoal? Dona Maria, seu Carlos, Areta, Alcilene, Maia, Anne, ficou entendida essa parte para vocês? Ok. Agora, tá, deixa eu voltar aqui, Maia. Na questão da interação dos fármacos com o meio ambiente, não se esqueçam que alguns pacientes eles fazem uso de fármacos, tá? Algumas classes farmacológicas, tá? Onde a ação, principalmente a exposição desses indivíduos que fazem uso de fármacos, principalmente a fumaça do cigarro, ou a presença de certos grupos de inseticidas, como na classe dos organofosforados, tá? Esses componentes, que são componentes que a gente encontra no meio ambiente, eles acabam sendo absorvidos e acabam interagindo com a ação desses fármacos, facilitando ou dificultando o seu processo de metabolização. É como o caso, por exemplo, que eu acabei de citar para vocês, tá? Da interação de fármaco com organofosforado, que é uma classe de inseticidas, tá? Que atuam sobre o sistema nervoso central, principalmente sobre a via colinérgica, aumentando assim a produção de acetilcolina e aumentando o seu processo de metabolização, fazendo com que haja aparecimento de efeitos colaterais, efeitos tóxicos, tá? Pela via colinérgica. Esse é um exemplo. O outro exemplo é a própria fumaça do cigarro. O indivíduo que fica próximo de fumantes ou que fume, a nicotina em si, ela causa interação com os fármacos, com a ação farmacológica de determinados grupos farmacológicos, tá? Podendo fazer um aumento no processo de biotransformação ou a sua inibição. Por isso que ela é de ação mista, porque ela pode ser tanto ter um efeito sinérgico quanto um efeito antagônico aqui. Ficou claro aqui para vocês? Ficou entendido? Maia, tu entendeu agora?
Beleza. Dessa forma, tá? E dando continuidade, nós temos também que dentro das interações medicamentosas, alguns fatores têm que ser vistos e observados. O primeiro deles é o que está relacionado ao paciente. Por quê? Porque pacientes em estado mórbido, ou seja, pacientes que apresentem patologias já pré-instaladas, pré-existentes, como no caso de diabetes, alcoolismo, distúrbios cardíacos ou até quadros de hipertireoidismo, tá? Eles são preponderantes para o aparecimento de efeitos colaterais, efeitos adversos, tá? Durante a interação, ou seja, eles se tornam, esses fatores presentes nesses pacientes, acabam se tornando um fator a mais para o aparecimento desses efeitos colaterais, desses efeitos adversos. Além disso, pacientes que são nefropatas, ou seja, que têm alterações, problemas na função renal, eles também causam e são um fator a mais para o agravamento da interação farmacológica medicamentosa. Por quê? Porque se a função renal estiver prejudicada, afetada aqui, olha o que pode acontecer. Pode acontecer diminuição na velocidade de filtração glomerular ou até mesmo uma deficiência tubular renal. Além disso, o aumento, principalmente o aumento na concentração desses fármacos no soro, tá? Faz com que esse fármaco fique mais tempo no organismo do indivíduo, porque ele não vai conseguir ser totalmente excretado, porque há um prejuízo na função renal, tá? Causando efeitos indesejáveis por conta dessa interação. Além disso, pacientes que apresentam uremia, ou seja, eles podem vir ou podem apresentar também problemas de conjugação com as proteínas plasmáticas, tá? E pacientes que apresentem albuminúria, ou seja, isso é muito visto em pacientes que apresentem déficit na ligação com a albumina, tá? Isso é visto em pacientes nefróticos, eles podem levar aqui a uma diminuição na concentração dessa albumina, fazendo com que não haja uma quantidade de albumina necessária aqui para que se haja ligação, tá? Dos fármacos com albumina, gerando quadros de intoxicação e aparecimento de efeitos por conta de certos tipos de interações. Tá? E isso a gente vê muito em que tipos de classes? Antibióticos, antineoplásicos, alguns tipos de analgésicos, principalmente da classe de opioides, no caso da morfina, é um exemplo. Tá? E tudo isso que eu acabei de falar para vocês, dentro da função do renal, tá? Acaba levando ao que? A quadros de reações indesejáveis por conta dessas interações. Até aí, está tudo certinho? Está tudo claro para vocês? Alguma dúvida? Hein, pessoal? Tudo certo, professor. Continua. Além das interações renais, um outro quadro que é muito importante, muito visto e estudado dentro dos fatores para o paciente, são os pacientes hepatopatas. Por quê? Porque uma vez a função hepática estando comprometida, diminui-se o processo de biotransformação, há uma insuficiência no processo de metabolização, de biotransformação desses fármacos. Com isso, leva a um aumento de forma exagerada e demasiada, tá? Das concentrações sanguíneas, concentrações plasmáticas e sanguíneas desses fármacos, e com isso leva ao aparecimento de reações indesejáveis. Tá? Os níveis sérios de proteínas aqui, elas vão estar totalmente alteradas, tá ok? Além disso, há uma diminuição em níveis plasmáticos, em valores plasmáticos, da concentração, da quantidade de albumina aqui, que não vai conseguir ser
suficiente para se ligar aos fármacos, tá? Fazendo com que haja um aumento na gravidade dessa interação, principalmente um aumento na gravidade da concentração de certos grupos de fármacos, tá? E a própria conjugação, ou seja, a própria ligação que vai ocorrer entre o fármaco e a sua proteína acaba sendo totalmente prejudicada, tá? Por conta dessa função hepática que está totalmente prejudicada aqui. Além disso, além da função renal e da função hepática estar prejudicada, o pH urinário é um outro fator, tá, que é importante e que desencadeia certos tipos de interação. Por quê? Porque o uso de fármacos, tanto ácidos ou de natureza ácida ou básica, sejam eles principalmente fármacos ácidos e fármacos básicos fracos, eles acabam, tá, ok? Sofrendo interações por conta do pH urinário e com isso dificulta a excreção desses fármacos, tá, para fora do organismo. Alguns fármacos de base fraca, eles conseguem ser o quê? Ficar mais tempo, permanecendo mais tempo no organismo. Aqueles que são de ácido fraco, eles conseguem ser rapidamente removidos. Já nos fatores dietéticos, tá, nós observamos que os alimentos, certos tipos de alimentos, principalmente, tá, aqueles de natureza proteica, tá, eles conseguem alterar a absorção gastrointestinal e, com isso, fazem com que aumente ou diminua a concentração sanguínea desse fármaco, tá, aumentando, assim, também o potencial farmacológico de certos grupos de fármacos. Além disso, algumas dietas, e aí a gente tem que cair muito na questão das dietas hoje em dia que são utilizadas para uma questão de qualidade de vida e como um padrão hoje exigido, e que a gente vê muito isso na mídia, que são aquelas dietas que são a base excessiva de proteínas e baixo teor de carboidrato. Isso pode fazer com que haja uma insuficiência no processo de absorção de certos grupos de fármacos, tá, ok? E isso leva não somente a um quadro de interação, como também a danos severos à saúde do indivíduo que está fazendo uso de medicamento, tá? E por conta dessa predisposição desses fatores dietéticos, pode levar a um agravamento ainda maior dessas reações indesejáveis, dessas reações adversas vindas dessas interações farmacológicas. E, além dos fatores que estão ligados ao paciente, outros fatores, como no caso dos fatores ambientais, que eu já citei uns exemplos para vocês, esses fatores ambientais, eles podem vir a provocar efeitos adversos, efeitos indesejáveis durante a interação, como, por exemplo, certos componentes presentes na atmosfera, como partículas hidrocarbonetos, que estão presentes em certos certos ecossistemas, eles podem interagir com grupos farmacológicos, prejudicando o seu processo de cinética. O fumo, como já citei, os inseticidas, como já citei, são outros tipos de grupos, outros fatores ambientais, tá, que interagem com facilidade com grupos farmacológicos, no caso dos medicamentos. Os fatores farmacogenéticos, ou seja, os fatores que estão ligados à constituição genética do indivíduo, eles são hoje de suma importância, são bastante estudados. Por quê? Porque dentro do perfil genético do indivíduo, esse indivíduo ele pode ter uma maior suscetibilidade à ação, aos efeitos adversos de diversos grupos farmacológicos, tá? E com isso, o processo de cinética, principalmente o processo de metabolização e de eliminação do fármaco, ele acaba sendo prejudicado aqui, fazendo com que esse fármaco ou seja
se demore a ser metabolizado e eliminado, ficando mais tempo no organismo, ou ele ser rapidamente metabolizado e sendo rapidamente excretado do organismo também. E um outro fator aqui é a questão da idade. Tá? Pacientes que têm idades avançadas, uma idade avançada, principalmente pacientes idosos, eles apresentam um quadro de predisposição para o aparecimento de efeitos adversos provenientes de interações medicamentosas. Por quê? Porque as funções orgânicas, principalmente a função renal, como também a função hepática, ou também algumas carências de certos nutrientes e compostos nutritivos, como proteínas, carboidratos, aminoácidos, eles já estão não digo em declínio, mas eles já estão num valor, numa taxa, tá, corpórea já diminuindo, que não é igual ou próximo, se a gente fizer uma comparação, para um indivíduo adulto normal, numa faixa etária dos 20 a 40 anos. Indivíduos acima dos 60, a gente já observa essas funções já apresentando um déficit, ou seja, uma diminuição na sua atividade. Ficou entendida essa parte para vocês, tanto da parte dos fatores envolvendo o paciente, quanto esses outros fatores aqui? Hein, pessoal? Em Areta, Silete, Anne, Maia, seu Jorge, Caroline, Sim, Dona professor, Maria. tudo certo. Beleza. E além dos fatores que a gente acabou de falar para vocês, nós também temos os que estão ligados e associados à administração do fármaco, à administração do medicamento. E aqui vale um adendo para vocês quanto à parte da sequência de administração, da via de administração e do tempo de administração. Dentro da sequência de administração, vocês já devem ter estudado, e isso eu acho que foi na parte de tecnologia, que quando a respeito da ordem de como um fármaco ele tem que ser administrado, dependendo da sua via, tá? A gente pode ter fármacos que podem ser administrados pela mesma via, tá? Havendo interação, tá? Durante o processo de administração. E isso influencia muito o quê? Isso influencia muito, tá? No aparecimento de um efeito adverso. Por exemplo, temos um exemplo no caso dos anticoagulantes orais e dos hipoglicemiantes orais, que uma vez utilizados e administrados de forma conjunta, tá? A gente observa que esses anticoagulantes apresentam uma interação maior, ou seja, um processo de cinética maior, inibindo o efeito de um hipoglicemiante oral. Tá? Além disso, as vias de administração do fármaco, tá? Também um outro fator aqui a ser observado. Por quê? Porque dentro das interações, nós observamos que uma única via, tá? Os fármacos eles podem apresentar também esse tipo de interação vistas em um único tipo de via, tá? Ou no caso da via oral, que é a mais comum e quase 90% dos fármacos são administrados pela via oral, ou em quadros mais graves quando elas são administradas pela via parenteral, principalmente pela via intravenosa aqui, tá? E o tempo de administração, ou seja, é quando ocorre esse tipo de interação, tá? Principalmente quando a gente observa esse tempo de administração vista no processo da absorção pela via do trato gastrointestinal, quando um fármaco, quando uma classe farmacológica age sobre outra,
diminuindo o seu tempo de ação, principalmente o seu tempo de absorção aqui, ou seja, o tempo aqui de absorção, ele acaba decaindo, tá? Por conta da interação de uma classe farmacológica sobre outra. Além desses daí que eu falei para vocês, nós temos também a duração do tratamento, aonde a duração do tratamento, ou seja, o quanto esse tratamento vai demorar, vai depender principalmente da quantidade, ou seja, da dose que vai ser administrada desse fármaco ou de mais de um fármaco. Isso por quê? Porque dependendo da dose e do tempo a ser administrado, tá? Da duração dessa administração, tá? Pode haver o aparecimento de interações e de efeitos indesejáveis aqui, dependendo da concentração e da dose que for administrada. E a questão da formulação. A formulação, tá? Que é um tipo de fator aqui, ela está mais implícita principalmente em comprimidos, nos líquidos, ou também em alguns tipos de comprimidos que apresentam liberação gradual ou liberação programada, tá? Como no caso das drágeas, tá? Onde a gente observa que a maneira como foi formulada, a maneira como foi preparado, ela pode vir a causar uma interação quando interage com outro fármaco de um outro tipo de preparação, de um outro tipo de formulação, aqui ocasionando prejuízos na cinética de um grupo sobre o outro. E levando ao aparecimento de um quadro de um efeito adverso aqui. E é isso que eu tinha que conversar com vocês na noite de hoje, que é essa parte das interações farmacológicas aqui. Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida aqui para vocês? Hein, pessoal? Hein, Alcilete, Anne, seu Carlos, Carolene, Dona Pereira, Dona Maria, seu Jorge, está tudo tranquilo? Ficou alguma dúvida aí para vocês? Tudo certo. Caiu a minha conexão, caiu agora que voltou, mas está tudo bem. Tá, jóia. Deixa eu dar uns avisos para vocês, tá ok? Aqui já encerrou nosso conteúdo programático. Próxima segunda-feira é a nossa revisão geral para a prova, para a segunda verificação, tá bom? Não se esqueçam que a entrega do relatório é para a semana, é até a próxima sexta-feira, dia 27. Eu estarei aceitando até as 23h59 da próxima sexta-feira, dia 27. Tá bom? O relatório de vocês, tá? Isso porque eu tenho que montar o quadro de notas, a planilha de vocês, tá bom? Tá? Ok. O material, o conteúdo todas as aulas para a segunda verificação, eu já coloquei os slides, tá ok? No grupo de vocês, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me procurar e perguntar, tá bom? Outro aviso para vocês, os alunos que não fizeram a primeira verificação e farão segunda chamada da primeira verificação, e aqueles que porventura não conseguirem fazer a segunda verificação e forem fazer a segunda chamada da segunda verificação, o conteúdo, tá, para ser estudado para a segunda chamada é o mesmo conteúdo da segunda verificação. São os mesmos, os mesmos capítulos, tá bom? Deixando já pronto para vocês, tá? E não se esqueçam, quem for para a prova final, tá?
O conteúdo para a prova final é todo o conteúdo do ano todo, do semestre todo, perdão. Tá ok? Estamos combinados? Hein, pessoal? Meu Deus. Tá ok, pessoal. Uma boa noite para vocês. Uma boa segunda-feira, uma boa semana. Espero vocês na quinta-feira. Boa noite a todos, bom descanso. Eu devo estar colocando essa aula no mais tardar até amanhã, juntamente com os slides, tá bom? De apoio. Boa noite, professor. Boa noite.